Diminui um pouquinho. Boa noite, essa é a aula do dia 29 de junho de 2020. Continuamos na pandemia. Como diz a Lucimeire, só se fala de mortes, contaminados. A nossa irmã Lucimeire vai fazer a oração de abertura. Então, boa noite, os presentes. Primeiramente, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, que hoje, com privilégio, eu estou aqui na minha cidade natal, em Fernandópolis, na casa dos meus pais. Eu agradecer muito a Deus por poder, graças a Deus, a gente está com saúde, poder estar aqui compartilhando da presença deles, da companhia deles. E pedir a Deus que nos abençoe, que continue nos dando muita saúde, muita bênção, muita proteção a nós, a todos os nossos irmãos. E limpe a nossa alma também, para que a gente possa ter mais positivo, para que a gente possa pensar mais positivo. Estava assistindo uma palestra de um professor agora há pouco, ele fala que a gente tem que ouvir menos notícia, higienizar mais nosso corpo, tomar sol, fazer atividade, mesmo que seja dentro de casa, tentar limpar a alma, não ficar só colocando coisas negativas para dentro. Então, vamos pedir a Deus que ajude a gente, mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos passando, nos ajude a pensar positivo, a ter fé, a imaginar que isso vai passar e que vamos passar por essa, que vamos sair dessa com saúde. E cada vez mais Ele possa nos proteger e abençoar e nos livrar desse mal tão terrível, né? Que está levando tanta gente aí boa que está indo embora. E vamos pedir a Deus, em nome de Deus, pedindo que nos abençoe, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Lúcia. Bom, eu abri o Evangelho no capítulo 21, o item 11. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enganam. Eles vos relatam a visão de seu coração, e não o que ouviram da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemaram: o Senhor falou, a paz estará convosco, e a todos os que caminham na corrupção de seu coração. Não vos acontecerá nenhum mal. Mas quem, entre eles, assistiu ao conselho do Senhor? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram de sua cabeça. Eu ouvi o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: eu tive um sonho. Até quando haverá essa fantasia no coração dos profetas que profetizam a mentira? E cujas profecias não são senão as seduções do seu coração? E quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar-vos: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: sois vós mesmos o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu vou conversar convosco, meus amigos. Deus, falando de sua boca, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples, quase cega do povo, predizendo, mediante dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum na nação judia, e é fácil compreender que o povo pobre, com o limite de sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre enganado, com maior ou menor gravidade, por esses pretensos profetas, que não eram senão impostores e fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras.
Eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram. Mais adiante, diz: Eu ouvi esses profetas que profetizam mentira em meu nome, dizendo: Eu tive um sonho, eu tive um sonho. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas ideias. Achava tudo isso natural e sempre convidava esses profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais se os espíritos são de Deus. Pois entre os invisíveis também há os que se comprazem em enganar os tolos, quando têm oportunidade. Esses enganados são, entenda-se bem, os médiuns que não tomam as precauções necessárias. Encontra-se aí, incontestavelmente, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm chocar-se, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Essa é uma prova que eles não podem vencer, senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de mais nada, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornar também falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Caris Holy, 1861. Interessante que continua até hoje esses falsos profetas, né? Tem muita gente que procura o espiritismo achando que a gente faz profecia. Fazer o quê? Então vamos lá, hoje eu vou começar fazendo a apresentação, que senão depois vocês falam que vocês não estão vendo a aula. Certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre catalepsia, sonambulismo e letargia. Então, o ano passado, o pessoal, eu dei curso no primeiro ano também, e eles acabaram não compreendendo bem quando eu dei a primeira aula. Então, eu trouxe um texto aqui que eu compilei. Epa! Isso aqui não tem nada a ver. Eu não abri. Existe uma diferença do que fala o espiritismo e do que fala a medicina. Então, a letargia para a medicina é a perda temporária ou completa da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica, ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Eu lembro quando eu era criança que muita gente, quando morria alguém, as pessoas iam com um espelhinho para colocar no nariz, na boca da pessoa, para ver se a pessoa está respirando, né? Para ver se embaçava o espelho. No espiritismo, o entendimento é um pouco diferente. No espiritismo é o seguinte: é descrita como a insensibilidade do corpo perante o plano espiritual, ou seja, a sua inércia, comodismo e indiferença ao verdadeiro sentido da fé. Sair do estado letárgico para o espiritismo é ligar o corpo ao chamado fluido vital, ou seja, o espírito. Então, são visões diferentes, né? No caso de Lázaro, provavelmente ele estava em estado letárgico quando Jesus foi lá e o fez, teoricamente, reviver, né? Que é o que eles falam. Mas provavelmente seu corpo estava nesse estado letárgico aqui. Que fala medicina em relação à letargia. A catalepsia. A medicina fala o seguinte: também conhecida na medicina como paralisia do sono, é um fenômeno natural, temporário e benigno do ser humano, onde há uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou falar, ocorrendo ao adormecer ou mais comumente ao despertar, e o paciente se mantém consciente. O Espiritismo fala
o seguinte: na letargia, as forças vitais são dissipadas e o corpo adquire a aparência da morte, um sono profundo. Na catalepsia, essa suspensão das forças vitais, às vezes, fica localizada. Os letárgicos e catalépticos, em geral, observam o que acontece em derredor. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. A catalepsia no espiritismo, às vezes a pessoa fica com um membro só paralisado. Não é todo o corpo, mas pode ser como se fosse todo o corpo aqui. Sonambulismo. Para a medicina, sonambulismo é o seguinte: ele vem do latim, que quer dizer sonus, que é sono, e ambulare, que é passear. É visto pela medicina como um distúrbio que se manifesta quando você está no estágio mais profundo do seu sono. Sendo assim, o sonâmbulo está em parassonia, ou seja, realiza atividades motoras sem ter alguma consciência do que está fazendo. Isso se deve ao fato de que partes de suas funções cerebrais estarem adormecidas, oscilando entre o estado de sono e vigília. Por isso que, no dia seguinte, as pessoas que manifestam sonambulismo não se lembram o que fizeram ou o que viram durante a noite. Esse transtorno comportamental do sono não possui uma causa definida, de acordo com a ciência. No geral, o que se sabe é o que acontece de 1 a 2 horas depois que a pessoa dormiu, chamado de estágios 3 e 4 do sono, podendo durar alguns segundos ou até mais de 30 minutos. Apesar da medicina não ter muito conhecimento científico sobre o assunto, há informações preciosas sobre o sonambulismo no Espiritismo. E é sobre isso que vamos tratar agora. Essa frase não devia estar aí. Copiei a mais. Para o Espiritismo, é um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Essa é a explicação da questão 425 do Livro dos Espíritos sobre a relação entre o sonambulismo natural e os sonhos. Ou seja, de acordo com essa obra pioneira da doutrina espírita, durante o sonambulismo, a alma pode fluir livremente, fazendo com que o corpo seja de acordo com o que a alma vê. Dessa maneira, a alma do sonâmbulo consegue ter uma percepção mais clara e precisa do que está à sua volta. Então, o seu corpo se move conforme o impulso de vontade dela. Além disso, uma das características principais desse distúrbio é o esquecimento ao acordar. Isso acontece devido à independência da alma e do corpo ser mais absoluta do que durante o sonho. Eu vou passar esse texto para vocês e tem aqui 2 links que eles tratam sobre o assunto. É um médico cearense. Ele toda vez que ele vai passar férias, ele vem aqui para São Paulo, ele vai para algum lugar e fica fazendo palestra em toda aquela região ali. Ele é bem didático nesse ponto. Em relação ao sonambulismo, minha irmã, quando ela era pequena, minha irmã era sonâmbula. E minha mãe dizia que não podia acordar. Então, quando ela levantava e ficava andando pela casa, minha mãe ia lá, segurava ela pela pontinha da camisolinha dela, né? Ia puxando até levá-la de volta para a cama. E ficava para mim: não pode acordar sua irmã, não pode acordar. Então, vamos lá. Agora vamos à pergunta aqui, a parte do livro dos Espíritos, tá? Vocês estão vendo? As imagens? Hello? Ana, tá vendo? Eu estou vendo só o título aí, letargia... Não, tá. Não, é que eu não coloquei, que vocês não estão respondendo. Ai, desculpa, é que eu sou meio nóia com esse celular aqui. Então, Tô vendo assim.
Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir, estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. 422A. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo, e esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. É a mesma coisa de pessoas que entram em coma, né? Muitas vezes eles percebem tudo o que está acontecendo ao seu lado, mas eles estão ali catalépticos ou letárgicos, não sei qual que seria a definição para o coma. A pessoa, quando volta, muitas vezes ele fala, você esteve do meu lado, você falou isso, você fez aquilo, mas ele está ali, aparentemente de olhos fechados, mas sabendo tudo que se passa ao lado dele. Dirceu, Oi. você assistiu o filme Superação, Milagre da Fé? Não? Nossa, é maravilhoso, é muito lindo. Ele É filme? é um filme de um menino que também morreu ao cair num mar gelado, num rio gelado, naquele lugar que tem gelo lá, né? O gelo ficou mais que 20 minutos morto. Ai, mas é muito lindo o filme. Ele várias vezes chora todos os dias. E ele tem, durante os sonos que ele está em coma, ele sente, ele consegue ouvir a mãe falando. Assiste pra você ver. Bem legal. Muito lindo. Netflix? Tem na Netflix. Eu vou ver. Milagre da Fé, né? Superação, Milagres da Fé. Tá. Vou ver se assisto. Se bem que tem já estudos científicos, se ele caiu no gelo, né? Ele fica como hibernando no gelo. O nosso metabolismo ele vai a função mínima. E como você está no gelo, ele acaba... A falta de oxigênio no cérebro, ela destrói as células cerebrais no instante, né? Como ali está congelado, acaba não acontecendo isso daí. Então, a pessoa... tem casos de pessoas que ficam soterradas na neve também, que aparentemente você chega, a pessoa está morta, mas ela estava como hibernando, ela acaba voltando. E deve ser parecido com esse letargia ou catalepsia que a gente está estudando aqui. O dele, os médicos deram ele como morto mesmo, e aí, diante da tanta oração, da fé da mãe, aí ele pegou e voltou. Ele volta. Foi em coma muito tempo, antes dele voltar totalmente. Vou assistir. Obrigado. Então lá, 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Em relação a isso aqui, eu frequentei um centro em São Paulo e tinha um menino que ele estava com... Como é aquele câncer do sangue? Leucemia. Leucemia, isso. Ele tinha leucemia. Ele acabou indo fazer tratamento, tinham vários médicos que atendiam lá,
médicos espirituais, né? Ele estava fazendo tratamento lá. E a gente ajudava no passe, ficava dando passe naquele moleque. Então, toda vez que esse menino estava mal, o pessoal entrava em contato um com o outro e ia uma equipe lá na casa dele, dava passe e assim por diante. Até que um dia, eu lembro até hoje, eu estava eu fui viajar, eu estava em Porto Ferreira. Para vocês terem uma ideia, eu passei numa rua, isso durante o dia, bateu uma pedra, quebrou a pastilha do freio do meu carro. E eu não encontrei na cidade. E eu tinha que voltar para São Paulo, inclusive estava com um funcionário, nós estávamos fazendo um serviço lá. Eu vim na Porto Ferreira, fica uns 200 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, cento e tantos quilômetros. E eu fui para São Paulo devagar, né, para que, se eu tivesse que usar o freio, eu conseguisse frear com freio de mão. Tive que deixar esse funcionário meu na rua Lava Pés, lá em São Paulo, que é uma ladeira desgraçada, aquele negócio lá, que eu passei um medo tremendo aquele dia. Bom, chega em casa, a gente ficou sabendo que o menino tinha morrido. Aí no outro dia, no velório do menino lá, puxa vida, se eu não tivesse ido viajar, né? O outro, todo mundo ia dar passe lá, quando a gente se reunia para dar passe nessa criança, todos tiveram alguma tribulação, estávamos todos longe. Ficou todo mundo, né, se lamentando. No meu caso, eu estava em Porto Ferreira, o outro estava não sei aonde, e assim por diante. Na primeira reunião mediúnica que nós tivemos depois disso daí, veio um mentor lá e falou, puxa vida, hein? Nós tivemos que levar cada um de vocês para um lugar distante para vocês não ficarem segurando mais esse menino aqui na Terra, porque ele já passou pela prova dele. E com esse passe que vocês ficavam dando toda vez que ele passava mal, vocês acabavam fazendo com que ele ainda prolongasse um pouco mais a vida. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes a gente acha que está fazendo um bem, na realidade, estávamos, se for pensar bem, estávamos fazendo um mal para aquele menino, porque ele já tinha vencido a etapa dele aqui. E vem uma explicação do Kardec. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Então, a pessoa fica paralisada em uma parte do corpo aqui, mas pode estar, inclusive, se comunicando. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Entenderam? Vamos lá. Alguma pergunta? Não, Dirceu. Não? Então tá bom. Então sigamos. Nós vamos falar do sonambulismo. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que a maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria.
Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Percebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e, a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos, de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede sem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro uma espécie de intuição do futuro. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito e livremente a atravessa? Frequentemente, ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, e etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Bom, isso aqui já foi explicado em algumas perguntas anteriores, né? Acho que 2 capítulos anteriores, que o espírito, quando liberto do corpo, o espírito ele não precisa dos órgãos do sentido, como a gente precisa na matéria. Para o espírito, ele ouve por todo o corpo, ele vê por todo o corpo, ele sente por todo o corpo e assim por diante. Então, o espírito é um todo, enquanto que o nosso corpo tem as suas partes especializadas, né? 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão.
despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência, entrando num estado que chamas crise. Lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos. Eles transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa, e assim por diante. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervêm espíritos levianos, e falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Olha, eu entendo com essa observação do Kardec aqui, que é como se fosse um médium dando comunicação. Ele pode estar dando comunicação daquilo que ele saiba, ou, em alguns casos, quando ele não sabe, ele é instruído por outros espíritos, né? Por isso que ele chama a atenção aqui, para que a gente não fique, se fala que é proibido dizer tal coisa, que a gente não fique insistindo. 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá... Deixa eu ler direito. Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, depois de morto, a gente tem muito mais faculdades, tá? 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e faz supor que tem diante da vista seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor, e parecendo-lhes que o espírito tem corpos iguais aos nossos. Tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. 436. O sonâmbulo que vê, à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que em que está a sua alma? Por que esta pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. Já vem um puxão de orelha aqui, né? 437. Pois que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta. Como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe
presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. A eletricidade que ele está falando aqui deve ser o telégrafo, porque na época deles ainda não tinha o telefone. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades que Deus o dotou. Que Deus o dotou. E aí, entendendo o que é sonambulismo? Sim. Sim, que bom. Sim. Então, tá bom. Eu fiquei sonâmbula quando era pequena, mas faz vezes eu peguei ela tentando fugir pela porta da cozinha. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o êxtase. (439) Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à Terra. 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente poderia morrer. Por isso é que precisa se tornar, que é preciso, por isso é que, essa frase não está legal. Por isso que é preciso, e preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. (443) 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Isso daí acontece também com os médiuns, né? A transmissão da mensagem dos espíritos, como os espíritos não têm a fala, né, eles transmitem uma imagem, eles transmitem um pensamento. E vem a interpretação do médium, que ele pode ser influenciado pelo próprio conhecimento que o médium tem, e com isso daí deturpar a própria mensagem que ele está passando.
Confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério, o que deva ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Pode ser que o materialista e o ateu venham a estudar, mas para deturpar, não para esclarecer, né? Compreendido, meninas? Sim. Ótimo. Então, mais um conceito aqui, que é o da dupla vista. 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de Boinaditya, algumas das quais dispõem desta faculdade. E verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamais visão. Essa Boinaditya aqui, na Espanha tem muito cigano, né? Então, nós temos ciganos, ledores de mão, ledor de carta e assim por diante. E muitos deles têm esse tipo de mediunidade. Infelizmente, eles fazem uso para sustento próprio, né? Mas vem também com a própria, vamos chamar de raça, né? O próprio povo cigano, eles já vem depurando esses conhecimentos há muito tempo, essa mediunidade há muito tempo. Então, os próprios desencarnados que fizeram parte desse povo, às vezes, muitas vezes vêm, inclusive, para ajudá-los a fazerem esses trabalhos de carta, de lermão e assim por diante. A minha filha, quando ela estava no colegial, a escola ela fazia todo ano uma feira de nações, que eles chamavam, né? E teve um ano que caiu para a sala dela Espanha. Então, eles começaram a ver, o que tem na Espanha, não sei o quê, tem um cigano, não sei o quê.
Aí foi ela e uma outra menina se fantasiaram de ciganas para ler baralho. E antes dela fazer isso, ela foi conversar com uma amiga minha, uma professora que trabalhava com a minha esposa, e quando tinha a festa junina lá, ela se vestia de cigana e ficava lendo carta, né? Então ela deu uma dica para minha filha: se virar uma dama, você fala que é uma mulher; se é dama vermelha, você fala que é loira; se é dama preta, você fala que é morena, e assim por diante, né? Se for homem, você fala que é uma mulher que está interessada. E deu umas dicas lá de como ela deveria proceder. Eu sei que quando começou a Feira das Nações lá, que ela começou a ler as cartas lá, não sei se foi influenciada de alguma maneira, ninguém ia na outra menina que também estava vestida de cigana, todo mundo queria ir com ela, né? Teve a mãe de uma menina que veio na minha casa para ler a carta para ela. Falei: para com isso daí, não é nada disso, sabe? As pessoas acabam misturando. Mas eu acho que ela teve algum insight mediúnico assim, que ela foi interessante, que tem um professor lá que era muito afeminado. Ela foi ler as cartas para ele e falou que queria casar. Até uns 10 anos depois, uma vez ela encontrou com ele no restaurante, inclusive eu estava junto, e ele estava com a esposa. Ela falou: te falei que você ia casar, não falei? Você lembra quando eu li tua sorte, falei que você ia casar? E quando ela falou para ele que ele ia casar, ele falou: eu não gosto dessas coisas, né? No fim, acabou casando. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. 450. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização, e se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. Foi o que eu falei dos ciganos, né? Eles fazem isso daí com muita frequência e vão passando de mãe para filha e assim por diante. 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem achar-se num estado especial e faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam um honrado desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-la. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. 153. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. 454A. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ele existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns somente. Então, entenderam a segunda vista? Sim. Sim. Como foi dito aqui, todas as mediunidades a gente pode desenvolver.
Então, se você quer escrever, você quer ser um médium de escrita, por exemplo, se você começar a escrever, você pode desenvolver essa mediunidade. Você vai fazer paralelamente a um curso mediúnico, por exemplo, ou mesmo na lide mediúnica, mas se você tem vontade de ser um escritor, você começa a escrever, você acaba desenvolvendo, se for possível, né? Algumas pessoas acabam desenvolvendo, inclusive, a forma da escrita. Se você quer ser um médium psicofônico, por exemplo, você tem que se aprimorar e começar a conversar com as pessoas, a dar bons conselhos às pessoas, a compartilhar a dor das pessoas, ouvir as pessoas e aconselhar de uma forma que seja benéfica para ela e assim por diante. Então, todas elas a gente tem uma forma de desenvolver. Tem que ter muito trabalho e também começar a trabalhar na mesa mediúnica, que é uma forma da gente unir uma coisa a outra, né? A gente faz o exercício fora da mesa e depois na mesa tenta aplicar aquele exercício que foi feito. Tem gente que foge da mediunidade e tem outros que querem desenvolver. Quem tem mais dificuldade é que tem que trabalhar dessa maneira que eu estou falando, tem que fazer esses exercícios para poder desenvolver a sua mediunidade. Ensaio teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Aqui foi alguma coisa que o Kardec fez e ele vai explicar para a gente aqui o trabalho dele agora, tá? Então, vamos lá. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocadas artificialmente, pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Então, o sonambulismo a que ele se refere aqui, o espiritismo, né, é esse quando é provocado aqui. O que é esse agente magnético? A gente começa a dar passe na pessoa e vai induzindo a que ela acabe chegando nesse êxtase, nessa forma sonambúlica aqui, né? Dirceu, isso seria tipo aquelas coisas de regressão que eles fazem? É um pouco diferente, mas é uma forma de você agir magneticamente na pessoa, assim, essa parte de regressão. O próprio hipnotismo leva a isso daí. Na regressão, você pode ser, inclusive, hipnotizada, né? Ao invés da ação magnética, a pessoa acaba te hipnotizando. Então, são algumas formas de fazer. Você já fez regressão? Não, só ouvi falar. Eu não gosto muito, não. Eu acho que se a gente tivesse que lembrar, a gente lembrava. A gente ficar procurando aí pode ver coisa que não agrade, tá? Então, vamos lá. O sonambulismo natural constitui fato notório e ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante, o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas. Charlatães o exploram, dizem, razão a mais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como sonambulismo natural ou artificial, é um fato. E como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente,
terão que aceitá-lo sem contestação. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Fungam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e há a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas, e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros, senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio, e as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando daquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem motivo nem o modo. Uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio ou no órgão que considera um ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Então, aqui seria no cérebro para alguns e na epigástrio aqui nessa externa, aqui na frente do coração, né? Então, se a pessoa é mais emotiva, seria mais próximo ao coração. Se é uma pessoa mais racional, vamos falar assim, mais não tão emotiva, né? A ligação é feita mais pelo cérebro. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Então, quando ela é natural, ela tem mais veracidade. Quando ela é provocada, pode ser que haja esse desvio que foi informado aqui, né? Principalmente quando uma pessoa começa a querer saber coisas que não seriam permitidos saber, né? Nem a ele, nem ao próprio sonâmbulo. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, e compõe os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento, como fio elétrico.
O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio de palavra articulada. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confundem, mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si, como se falasse de outra pessoa. É que ora é o seu corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução e possuem, e mesmo superiores, às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos, podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível de dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e, não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus, cotidianamente, nos põe sob os olhos e alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma, com relação ao corpo, se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cercam então repreendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica ali somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres,
cedendo lugar ao sentimento apurado, e constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos, mais ou menos perfeita podem ser, podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente, suas revelações, um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas até ridículas. Essa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando, com tal intuito, aos seus olhos, aparências que mais o aferrem às ideias que nutre no estado de vigília. Há nisso uma escolha, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília, e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária, e como por uma espécie de miragem, no momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir ao grau da oclusão dos olhos. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, são efeitos vários ou de modalidades diversas, de uma mesma causa. Esses fenômenos, como sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Então, segundo a explicação de Kardec, os efeitos podem ser distintos, né, no sonambulismo, no êxtase e na dupla vista, mas as causas são sempre a mesma. Então, a questão de desenvolver-se mais ou menos. Vocês assistiram aquele filme do Divaldo? Eu ainda não assisti. Não, tá no Netflix, viu? Eu assisti o Kardec, né? O Divaldo ainda não. O Divaldo tá, inclusive, no YouTube, tá? Esses dias eu estava procurando um negócio e eu vi que tem um filme dele completo no YouTube. Eu vou assistir, então. Essa semana eu assisto.
o Divaldo, ele via tão claramente que para ele não tinha Vai, diferença, entendeu? Tanto assim que ele no trabalho ele acabava confundindo, entrava espírito lá para ir pedir as coisas e levantava para ir atender, até que ele começou, as pessoas começaram a estranhar isso daí, ele combinou com uma senhora que tinha lá, que acho que era espírita, né? Aí ele viu alguma coisa, ele olhava para ela, ela olhava para o balcão, se tinha alguém, ela dava sinal para ele que tinha, se não tinha, ela fazia que não, ele não ia atender. Mas ele não tinha diferença. Eu conheci uma médium que era assim, ela não diferenciava o que era espiritual do que era material. Para ela, tudo era igual, ela não tinha diferenciação. E é difícil, né? Para a pessoa que tem essa mediunidade aí, para ela. E complicado, né? Sim, muito complicado. Porque como que você não consegue distinguir? É difícil isso. E aqui, quando ele fala no fim, quando a pessoa consegue. Aliás, consegue não, ao contrário, quando a pessoa. Aliás, consegue, ela consegue ver o clarividente, ele vai ver o que vai acontecer ainda, né? É uma, É, é uma faculdade que quem tem, eu não conheço quem tem essa faculdade que não dê problema, tá? Porque as pessoas elas eu ficam muito imagino, inseguras. pode ser complicado. Eu tinha, Ela acha que ela pode interferir, quando na realidade ela não pode, né? entendi. Eu Fala, tinha uma tia, Dirceu, hum, que ela era médium e ela tinha um, assim, a minha família, a família da parte da minha mãe, todas eram médiums de incorporação. Mas essa minha tia, ela não precisava se concentrar. é médium. É, ela, eu não sei como é que ela fazia determinadas situações. De repente, ela tinha uma espanhola com ela. Hum, E de repente ela começava a falar espanhol. Eu vou te dar um exemplo. Ela entrou numa loja uma vez e ela não foi bem atendida pela vendedora, entendeu? E ela pegou, saiu da loja. E por essa, sei, que ela sempre acompanhava ela, fez ela voltar de novo e ela entrou falando espanhol, entendeu? Então ela tinha essa facilidade. Ela tinha três com ela, que ela não precisava se concentrar. Era só o pensamento e ela já incorporava. Era uma coisa bem estranha também. mas Espanha foi dar bronca na moça ou não? Oi? Hein? Não, não, bronca não. Ela foi assim, um pouco mais bem atendida, entendeu? Porque a moça ficou, ela começou a falar em outra língua, né? Então a moça ficou até Espantada. espantada. Mas é uma facilidade que essa minha tia tinha impressionante. Era impressionante essa facilidade que ela tinha de incorporação. O, o, o Divaldo, ele conta uma passagem que ele teve no Rio de Janeiro. Ele foi fazer uma palestra no Rio e, não sei, ele estava num determinado local lá, veio um rapaz para assaltá-lo, né? Aí ele viu ao lado do rapaz a mãe do rapaz. Aí ele começou a conversar com o rapaz, tal, não sei o quê, não, porque sua mãe está aqui presente, sua mãe chama não sei o quê, e foi dando todas as dicas, ela está muito magoada que você esteja fazendo isso, e assim por diante. Bom, conversou com o sujeito devolveu tudo para ele, e ele disse que depois ele acabou se tornando guarda-costas dele quando ele ia para o Rio de Janeiro. Toda vez que ele ia para o Rio de Janeiro, essa pessoa aparecia lá para servir de guarda-costas para ele, né? De guarda-costas. Que ia Às lá para. vezes é uma palavra dessa que algumas pessoas precisam, né? Ah, sim. Guarda-costas inteiro, né? Ele acompanhava o Divaldo em tudo quanto era situação para que o Divaldo Passasse não por fosse nada assaltado, né? desagradável. Aham. Ele legal naquele filme do Divaldo é aquele cara que persegue ele o tempo inteiro lá, né? Coisa de 400 anos atrás que fez mal para ele lá, mas no fim ele cuida da mãe dele, né? Como criança.
Isso daí tem até um livro escrito por ele, que foram 30 anos de obsessão, tá? Não foi pouca, não, foram 30 anos de obsessão. Aí quando ele pega a mãe dele lá, que ele registra como filho, que o Divaldo tem 30 filhos, acho que, registrados, né? Aí o espírito acaba se convencendo de que ele estava querendo ajudar, mas se ele pisasse na bola, que o espírito ia voltar e atacar. Tem uma outra passagem que ele conta, essa foi em São Paulo. Ele foi eu acho que é na Anália Franco, lá em São Paulo, e ele percebeu que tem uma senhora muito bem vestida, toda, né, com joias, um monte de coisa, e estava ali. A Anália Franco é aqui tem, em Santos tem a Anália Franco também, né? Lá em São Paulo, a Anália Franco, ele faz uma assistência social muito grande. Ele estava fazendo uma palestra lá, falando de assistência social e tal. Ele viu aquela mulher, acabou chamando a atenção dele. E ele pré-julgou a mulher. Aí a Joana encosta nele e fala: você está pré-julgando, né? Essa senhora, ela faz parte da alta sociedade e ela está vestida assim porque o marido só permite que ela frequente a casa aqui se ela não atrapalhar a vida social dele. Então ela veio aqui e daqui ela terá que sair direto para ir se encontrar com o marido para acompanhá-lo numa atividade que ele vai ter, né? Por isso que ela está vestida assim. Então foi uma chamada que a Joana acabou dando para ele, porque ele estava pré-julgando a mulher, que a mulher está se distinguindo muito das demais ali, né? Até ele fala que numa outra passagem ele foi convidado por essa senhora para se hospedar na casa dela, e fala que tinha 2 vasos chineses assim, um a cada lado da escada, que era maior que ele o vaso. Depois ele foi ver o que eram aqueles vasos lá, que quando ele teve consciência de quanto valia cada vaso daquele lá, ele ficou abismado. Mas são essas passagens assim que são interessantes. O Divaldo eu estava vendo aqui, acabei não assistindo, mas tem no YouTube tem uma gravação que acho que é Divaldo contando história, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada, vou ver se são essas histórias que ele conta aí, que são. E sempre tem um fato, alguma coisa que ele conta nas palestras dele que acaba ilustrando bem aquilo que ele vai falar. Ele é muito bom para pegar esses insights assim. Vamos seguir, a gente tem 13 minutos. Deixa eu ver quantos slides tem. Esse aqui. Esse é longo, hein? Então vamos lá. Tem 2 slides. Dá para a gente seguir. Agora nós vamos ver o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vocês acham que os espíritos influenciam mesmo nosso dia a dia? Sim ou não? Respondo, meninas. Eu não sei. Você não sabe? Às vezes eu acho que sim, Às vezes eu acho que não. e às vezes eu acho que não. Então eu vou te dizer uma coisa. Com certeza, sempre tem um espírito influenciando, que pode ser o seu, tá? E pode ser o seu. Então, você mesmo que está se influenciando. Seria o quê? Um sexto sentido? Não sei sentido quando você está esperando alguma coisa. Agora, se você comete um erro e fala que foi influência de um espírito, mas às vezes é o seu espírito que está errando, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis falar. Entendi. Vamos lá. 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que lhe dá atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. 457. Tem alguém com o microfone aberto. Está dando microfone. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos?
muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. 457A. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. 158. Que penso de nós, os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, em relação a essa influência dos espíritos, né, como nós já vimos anteriormente, o espírito ele não precisa dos órgãos sensoriais para ver, para sentir, não precisa nada disso, né? Bem diferente da gente. Então, eles nos veem, eles leem o nosso pensamento, porque a transmissão que a gente faz espiritualmente é através do pensamento. E isso para eles é claro. A gente consegue bloquear esses pensamentos através do nosso comportamento moral. Então, o que vai interessar para um espírito leviano? Só as coisas levianas, né? Aquilo que for moralmente aceitável para eles não tem prazer nenhum. Agora, se o nosso pensamento é um pensamento leviano, eles já se aproximam e acabam até influenciando muito mais do que a gente possa pensar. A gente é muito influenciado pelos espíritos, né? Isso daí, eu acho que eu não sei se vocês lembram, o Walt Disney, quando fazia os desenhos dele, sempre tinha o diabinho e o anjinho, né? Um falando de um lado e outro falando do outro. Isso é uma intuição muito forte que ele teve e dessa influência dos espíritos, né? Que realmente a gente vai ter esse diabinho e esse anjinho ali falando para a gente. Vai depender de quem a gente dá ouvido, né? Então, pessoas. Isso é verdade. Que nós tínhamos para hoje era isso. Alguém quer fazer uma pergunta, fazer alguma colocação? Não? Não tenho nada para Então tá. acrescentar. Então, você tem sim, Ana. Não foge, não. Vocês combinaram no início. Não, vou. Aparece para vocês essa telinha aqui, Aparece. Aparece. Gente. É o celular que eu deixo ligado aqui no computador. Eu fico trabalhando a tarde inteira, então, na hora que vem as mensagens, que o pessoal passa tudo pelo celular, eu acabo pegando. E eu deixo aqui para ver se alguém liga alguma coisa para falar que está tentando entrar e não consegue, né? Mas o povo acho que está ficando meio vagal. Precisa lembrar o povo que não vai ter férias, não. Nós vamos ter aula durante todo o mês de julho. O ano Não é que nem todo, certas né? pessoas que vão para Fernandópolis. Nem todo mundo pode tirar Verdade. férias. Né? Ai, nem fale. Então, vamos. Nem Hein? fale. Tá mamando aí, papai e mamãe. Uma boa. Né? Nossa. Né, Lucimei? É muito bom. Então, matar saudade. É isso aí. Eita. Então, vamos lá, Ana. Você encerra para a gente, por favor? Oi? Você faz a oração de despedida? Vamos. Vamos acalmando nosso coração, agradecendo por mais uma aula, todo o aprendizado dessa noite. Agradecer aos nossos mentores que estiveram junto com nós.
e que a gente tenha uma boa semana pela frente. Vamos vibrar por todas as pessoas que ainda estão com essa doença, que os mentores iluminem a cabeça dos médicos para que seja descoberta logo uma vacina para que as pessoas consigam se curar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Eu acho que ao invés de iluminar a cabeça, não só a cabeça dos médicos, né, tem que iluminar a cabeça das pessoas que elas ainda não se deram conta da gravidade dessa doença. Olha, Dirceu, não se deram mesmo, porque aonde eu trabalho, já falei para você, eu trabalho numa clínica. E nós paramos no comecinho da pandemia. E agora parece que as pessoas estão relaxando um pouquinho. Você pede para manter a distância, né? Distanciamento social lá, foram demarcadas determinadas cadeiras, né? O pessoal senta em cima da faixa e você pede, olha, aqui não pode sentar, senta do outro lado, mas a gente dorme junto, entendeu? Essa é a resposta. E você fala, tudo bem, na tua casa você fica junto, mas aqui você precisa manter uma distância, né? As pessoas entram, não sabem usar a máscara, tem gente que não consegue falar com você com máscara. Olha, tá difícil, viu? As pessoas estão bem difíceis. As pessoas de Eu idade, vou, principalmente. Ah, eu já estava na rua, aí eu passei aqui, mas o senhor tem que ficar em casa. Não, não, moça, eu tive que fazer um negócio e já aproveitei e passei. Você pede para ir só o paciente que vai passar com consulta, vai a família inteira.